mesmo, momento muito especial, nos reunimos aqui para orar ao Senhor na noite deste dia. Queremos agradecer a Deus por mais essa rica oportunidade. Quero já parabenizar mais uma vez as mães, já fiz isso na rede social. Deus abençoe toda a nossa vida. Quero ler um texto da palavra de Deus para darmos início ao culto de louvor e adoração. Você que está aí em casa, no aconchego da família, se desprenda aí de algumas coisas, porque tempo agora nós temos bastante, né? Se não tínhamos, o Senhor nos fez ter, Ele preparou momentos para estarmos reunidos. Nós vamos cultuar a Deus, independente da distância que você está de nós, mas certamente o Senhor está pertinho de você. Afinal, somos morada, somos casa do Espírito Santo. Por favor, vamos ler um texto, está na primeira carta, 1 João, capítulo 2. 1 João fica antes de 2 João. Finalzinho, Apocalipse, voltando, Judas. 1 João, capítulo 2, a partir do versículo 18. É já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo, e sabei tudo. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus Cristo é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. E aquele que confessa que o Filho, aquele que confessa o Filho, também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permaneceu o que desde o princípio ouviste, também permanecerei no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele vos fez, a vida eterna. Essas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam, e a unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, não é mentira. Como ele vos ensinou, assim nele permanecereis. E agora, filhinhos, permaneceis nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Louvado seja Deus. Uma palavra de exortação para a igreja nos últimos dias a qual estamos passando. E isso já tem se manifestado em nosso meio, nos nossos dias, muitas falsas profecias, muitos falsos ensinamentos, mas João, através do Espírito Santo de Deus, exorta a igreja
a ouvir a voz do Espírito Santo pela palavra. Nós sabemos que já é a última hora, os sinais estão aí. Nós sabemos que a vinda de Cristo não tarda mais. Então, a noite de reflexão é momento, irmãos, de refletirmos nas nossas vidas o que temos feito, o que deveríamos fazer. Nós entendemos que Deus, quando preparou o Filho dele para vir ao mundo morrer por nós, era justamente para nos alcançarmos, era para nos libertarmos, porque a palavra do Senhor diz, através do próprio João, capítulo 8, 32, e conhecereis a verdade vos libertará. Nós vamos orar, nós vamos agradecer a Deus. Eu sei que a palavra é forte, ela não é dura, porque a palavra do Senhor é amor, o amor que nos convence, o amor que nos exorta. Mas também é noite de festa, irmãos. A nossa vida tem que ser uma festa. Por mais que talvez você que está aí possa dizer: eu não tenho razões para me alegrar, eu não tenho razões para festejar. Eu quero te dar uma razão. Jesus Cristo morreu e ressuscitou e vive para sempre. E esse mesmo Cristo que foi elevado aos céus, Ele retornará, Ele voltará para buscar a sua igreja. E João declara que já é a última hora, estamos nos últimos momentos. Precisamos, irmãos, entender a palavra, buscar a palavra, orarmos, estarmos em comunhão em todo o tempo, pois não sabemos em que momento será. Nós sabemos dos sinais, não sabemos o dia nem a hora, mas enquanto Ele não vem, nós vamos continuar aqui adorando a Ele, glorificando a Ele, proclamando o Evangelho do Reino, declarando às nações que o Senhor vive. Quero declarar às famílias libertação, cura, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, Pai bondoso, misericordioso, nós queremos te agradecer, Senhor, por este dia maravilhoso que o Senhor nos acrescentou. Senhor, eu quero te agradecer nesse dia em especial as mães. Abençoa, Senhor. Elas são privilegiadas, a dádiva do Senhor sobre elas. Que o Senhor abençoe os lares nesta noite representados. Que o Senhor abençoe as famílias de perto e de longe, os filhos, os pais. Senhor, em nome de Jesus, e a toda a parentela. Pai, aqui eu apresento e entregando este culto, o ministério de louvor, Senhor, teus filhos que têm, Senhor, estado aqui conosco. Muito obrigado pela vida desses jovens. Continua abençoando, operando através deles poderosamente. E que o louvor, Senhor, ascenda aos céus. Que o louvor chegue aí no trono de glória. E que o Senhor receba, Senhor, em adoração. Senhor, e que a tua mão poderosa estenda-se sobre nós. Aleluia. Pois estamos passando dias maus. Dias, Senhor Deus, de reflexões. Dias de exortações. Mas nós cremos pela palavra que tudo isso, Senhor, aconteceria. E a tua palavra se cumprindo a fio. E cremos que muitas coisas ainda virão até o dia da tua vinda, e este está próximo. Portanto, Senhor, acenda aquele, Senhor, que está apagando a lamparina, que haja um sopro de vida, de restauração nesta noite. O teu filho e a tua filha que está em casa, quem sabe enclausurado, vivendo, Senhor, problemas emocionais neste momento, repreendo todo o mal, que haja libertação, que haja cura interior, que haja cura física também. Restaura as famílias, restaura os lares, para quando voltarmos, Senhor, se assim o Senhor permitir,
possamos declarar em alto e bom som que nos alegramos no Senhor, para que esse avivamento que eu creio que ainda está por vir, Senhor, nenhum fique de fora, que receba de bom grado em o nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa a nossa pátria, abençoa o nosso presidente, os seus governantes, repreenda toda arma forjada, todo principado das trevas em nome de Jesus. Não obstante, também na nossa cidade, apresenta o Senhor a liderança da mesma. Senhor, dá sabedoria, Senhor, que o jugo seja quebrado e esmiuçado em nome de Jesus, através da unção que o Senhor implantou em nós. Que seja uma noite, Senhor Deus, de visitação plena do Teu Espírito. A nossa vizinhança também, ao ouvir os louvores, a Tua palavra, se convertam, se dobre diante do Senhor enquanto é tempo aqui na terra, porque há um dia, a Tua palavra diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que o Senhor é Deus, é único, mas para muitos será tarde demais. Portanto, Senhor, enquanto é tempo, enquanto estamos vivos, enquanto respiramos, nós arvoraremos pendões, nós declararemos que Tu és o único e suficiente Salvador para as nossas vidas. Aceita os louvores que vamos entoar. Fala conosco através da Tua palavra, Eu te agradeço, Senhor, pela rica oportunidade, por mais esse dia. Feliz estou, pois o Senhor está comigo. Feliz estamos, pois o Senhor está conosco. Tu és um Deus presente na angústia. Tu és o Senhor de maravilhas. Tu és Deus de milagre. E eu creio no milagre. Eu creio na transformação pela palavra, em nome do Senhor Jesus. Eu te agradeço, Senhor, e continua conosco hoje e sempre. Amém e graças a Deus. Continuemos já o culto agora com louvor e adoração a Deus. Senhor, formoso és, Tua face eu quero ver, pois quando estás nesse lugar, Tua graça invade-me. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Senhor, formoso és, Tua face eu quero ver, pois quando estás nesse lugar, Tua graça invade-me. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Acende a chama, ó Pai, que uma vez
brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Aleluia, a paz do Senhor Jesus. No livro de Romanos 8 diz: agora já não existe nenhuma condenação para aqueles que estão unidos em Cristo Jesus. Aleluia. Ele é o Deus da vida, Ele é o Deus da graça. Aleluia, esse Deus te ama. Glória ao Senhor Jesus. De todas as coisas que eu já passei, é bem difícil, Senhor. A gente às vezes ouviu acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas no vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. E quase parando, sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas no vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está
pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão e vestidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Para quem está em ti, querido Senhor. Para quem está em ti, querido Senhor. Aleluia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu nunca ouvi ninguém explicar essa tal maneira. Não existe explicação para a dimensão do amor de Deus. Ele te ama, independente se você está forte ou fraco. Ele continua te amando e te aceita como estás. Por isso, volte para Ele enquanto há tempo. Aleluia. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Mas se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou o seu Filho pra morrer em meu lugar. Oh, Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Mas se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa
deixa de me amar, não, não. Sem seu amor, sem seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Por isso eu declaro: Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama e seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. E Ele está sempre de braços abertos pra mim. E Ele está sempre de braços abertos pra mim. Aleluia. Aleluia, Jesus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande que eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Aproveite este momento para exaltar o Deus poderoso.
Aproveite este momento para reconhecer a soberania dEle, a grandeza dEle, o senhorio dEle. Ninguém é como Tu, ó Senhor. Ninguém é como Tu, ó Deus, capaz de sondar o mais profundo do nosso ser, capaz de esquadrinhar os nossos pensamentos, capaz de decifrar palavras que ainda não foram ditas. Só o Senhor faz isso, só o Senhor pode fazer. Aleluia, isso é um atributo totalmente Teu, Senhor. E reconhecemos que és poderoso, que és poderoso. Nós declaramos através dessa canção que Tu és soberano. Tu és soberano, Tu és rei, Tu és santo, Tu és poderoso, Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor sobre tudo. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tem, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande que eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Aleluia. Não existe ninguém mais poderoso que o nosso Deus. Aleluia. E como é bom pertencer ao Senhor. Esta canção que nós iremos cantar agora tem por título Casa de Bênção. Hoje um dia especial, Dia das Mães, né? Eu sei que Dia das Mães são todos os dias, mas hoje é um dia comercial. Eu acho um dia interessante também para termos um calor maior com os nossas mães, queridas mães, a base de uma família, a mãe. E eu entendo que para haver a bênção do Senhor sobre a casa, é primordial ter a presença de Deus nesse lar. Hoje eu estava refletindo sobre essa canção e só me vinha à mente Obed-Edom. A Bíblia vai dizer que ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom 3 meses. E o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto tinha. O segredo para a casa, para a família ser abençoada, é a presença de Deus no ambiente. A Bíblia diz que a casa prosperou, foi abençoada, tudo foi abençoado e próspero, porque existia a presença de Deus naquela casa. Não falo só numa casa física, mas também falo numa casa espiritual que somos nós. A presença de Deus é primordial. Sem a presença de Deus não há paz. Sem a presença de Deus não há alegria. Assim como Jesus foi convidado para aquele casamento, as bodas de Caná. Aleluia, Jesus estava presente no casamento e fez toda a diferença. Porque a presença de Deus é assim, é ela que muda o ambiente. A alegria tinha acabado, o sinônimo do vinho, alegria, tinha acabado, mas Jesus estava presente. E porque Jesus estava presente, a alegria não acabou no casamento. Porque a presença de Jesus faz a diferença.
Por isso quero, através dessa canção, que você convide Jesus para sua casa. É verdade que existem diferenças, é verdade que não somos famílias perfeitas, mas se Jesus está no barco, na casa, na arca, as coisas se ajustam, há perdão. Se Jesus está na casa, há amor. Se Jesus está na casa, há provisão, há cuidado de Deus. Que a sua casa seja um pedacinho do céu, aonde Jesus tem prazer em ficar, aonde o Espírito Santo habita. Glória a Deus. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida. Profetiza isso. Como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Peça para o Senhor: faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Em nome de Jesus, eu profetizo essas verdades sobre o seu lar. Que toda opressão, que toda discórdia, que toda desavença, em nome de Jesus, seja dissipado. Que haja a paz do Senhor. Que a sua casa reine a paz de Cristo, aleluia. Em nome de Jesus, nós não aumentaremos as estatísticas de divórcio, porque a paz do Senhor está estabelecida sobre as nossas casas e haverá reconciliação. Em nome de Jesus, não aumentaremos, ó Deus, as estatísticas de desavença, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, da violência doméstica seja dissipado em nome de Jesus. Os lares do abuso sexual infantil caia por terra agora em nome de Jesus. Nós profetizamos a bênção do Senhor, a libertação da parte de Deus. Que os lares sejam tomados pela sua presença. Esse tem sido o lugar onde nós temos nos sentido confortáveis e seguros, Senhor, o nosso lar, a nossa casa. E aí, ó Deus, que a sua presença seja estabelecida. Que a tua presença reine em cada coração. Que haja sabedoria mútua, Deus. Em nome de Jesus. Dos filhos aos pais, dos pais aos filhos. Que haja, Senhor, oh Pai, submissão, amor fraternal. O amor, Senhor, não fingido. Deus, que o Senhor dissipe agora de todo rancor dos corações.
Em nome de Jesus, que haja a paz do Senhor, que haja alegria em nome de Jesus. Nós queremos profetizar isso sobre a sua casa. Aleluia. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde a prosperidade, amor e vida. Convide Jesus para sua casa, declare: faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Profetiza em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que isso seja verdade. Em nome de Jesus, que o domínio próprio reine em cada coração. Que toda mulher rixosa seja agora, em nome de Jesus, transformada em mulher sábia. Que todo homem duro, ignorante, seja transformado em um homem pacífico, em nome de Jesus. Que todo filho rebelde agora seja tomado por uma obediência, por uma submissão, por um amor incondicional. Que nessa casa Jesus habite e reine todos os dias. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Que Deus abençoe a paz dos seus irmãos, agradecendo a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui, louvando a Deus pela sua infinita misericórdia. E nós estamos em mais uma live adorando e louvando a Deus, o exaltando no seu santo nome. Nós vamos ler um texto da palavra de Deus. Eu te convido a pegar a sua Bíblia. Você que está em casa, pegue a sua Bíblia, por favor. Nós vamos ler um texto que se encontra na carta de Paulo a Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso de número 12. Nós vamos estar meditando em alguns textos da palavra de Deus. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1 e 2. Verso 1 e 2. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1 e 2, para a nossa meditação. Glória a Deus.
capítulo 2, verso 1 e 2, nos diz assim: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em iminência, para que tenham uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade. Amém. Nós, hoje, eu quero que nós venhamos tratar acerca da oração. O pastor Ivan, nos antecedendo, ele orou pela nossa cidade, orou pelo nosso Brasil, pelo nosso país, cumprindo o ideal desse texto, que é levar a igreja a orar. Nós estamos vivendo dias difíceis, muito difíceis, e o papel de intercessão da igreja deve ser cumprido à risca. Nós devemos orar. Não é porque estamos em casa que nós não vamos orar. Vamos sempre, todos os dias, estar orando. E nesse texto aqui, Paulo, ele aborda a importância da oração pela nação, pelos poderes constituídos, pela sociedade. Ele diz: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, que deprecações é súplicas, deprecações, orações, intercessões, o ato de nós estarmos intercedendo pelas pessoas, e ações de graça por todos os homens, todos, pelos reis e por todos os que estão em iminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Veja que no verso 2, Paulo apresenta que uma das maneiras de nós termos uma vida quieta e sossegada é orando, buscando a Deus, falando com Deus, apresentando os poderes executivo, legislativo, judiciário, apresentando a nossa sociedade, apresentando a nossa cidade, apresentando nosso país, apresentando todo o mundo, levando todas as coisas diante de Deus e todas as pessoas em oração. É o que Paulo nos ensina aqui. Quando nós falamos da oração pela nossa nação, que devemos orar, há um texto em Jeremias capítulo 29, verso 7, e quando o povo estava em Babilônia, a ordem de Deus, o conselho de Deus é que eles orassem pela paz daquela nação, pela paz da Babilônia, porque o ideal de Deus, o que Deus diz é que na sua paz vós tereis paz. Então, embora aquele povo judeu não era daquela nação, não era da Babilônia, mas orar pela Babilônia era importante. Por quê? Porque à medida que Deus abençoasse a Babilônia, o povo de Deus seria abençoado. Embora nós somos cidadãos celestes, no sentido de que a nossa eternidade é um benefício celestial, nós também somos cidadãos terrenos, e como cidadãos terrenos nós devemos estar orando pela nossa sociedade. Eu quero que você folheie a sua Bíblia no Salmo 144, Salmos 144, tem uma oração aí, Salmos 144, nós vamos ler a partir do verso de número 12, ainda é uma oração aqui o salmista Davi está orando por Israel, pela nação dele. A partir do verso 12, veja o que ele diz: para que nossos filhos sejam como plantas, crescidas na sua mocidade, para que as nossas filhas sejam como pedras de esquinas lavradas à moda de palácio, para que as nossas despensas se encham
se encham de todo o provimento, para que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares nas suas ruas, para que os nossos bois sejam fortes para o trabalho, para que não haja nem assaltos, nem saídas, nem gritos nas nossas ruas. Bem-aventurado o povo ao qual assim acontece, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Então veja, que Davi aqui está orando pela sociedade, ele está orando pelo bem dos jovens, né? Ele fala dos moços e das moças aqui, para que eles tenham uma boa vida, para que eles cresçam bem em estatura física e moral, e também com saúde. No verso 13, ele fala da economia, ele diz, para que as nossas despensas se encham de todo o provimento, para que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares nas nossas ruas. Aqui Davi está orando pelo bem econômico da nação de Israel, e nós devemos orar pela economia do nosso país. No verso 14 ele diz, para que os nossos bois sejam fortes para o trabalho, para que não haja nem assaltos, nem saídas, nem gritos nas nossas ruas. Davi apresenta a questão da profissão, do trabalho, ele apresenta a questão dos assaltos, dos gritos, das brigas. Ele está orando para que não haja assaltos, para que não haja contendas, para que não haja brigas. Ele conclui dizendo, bem-aventurado é o povo a qual assim sucede. E ele continua, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. O que é que Davi está dizendo? O meu Deus é o Deus de Israel, é o Deus criador dos céus e da terra, e é a esse Deus que em oração eu apresento a sociedade, eu apresento a nação de Israel. Que nós venhamos aprender como Davi, que nós venhamos orar. Nós já temos alguns meses aí de luta com a Covid-19, trazendo problemas sociais gigantescos, que a partir de hoje você não durma sem orar, que a partir de hoje você todos os dias esteja apresentando o país, o Brasil, o mundo, as sociedades, as pessoas, que você apresente todas as pessoas em oração. É o conselho aqui da palavra de Deus. Então nós devemos orar pela nação, nós também devemos orar pela missão. A missão, eu quero que você agora folheie a sua Bíblia em Colossenses capítulo de número 4, Colossenses capítulo de número 4, hoje eu vou abusar um pouquinho com os textos aqui. Colossenses capítulo de número 4, a ordem é a gente orar pela nação, mas também orar pela missão, ou seja, orar pela propagação da palavra de Deus. Então, Colossenses 4, verso 2 e 3 diz, perseverar em oração, velando nela com ação de graças. Veja que Paulo diz, perseverai em oração. Ele está dizendo para sempre perseverar, nunca parar, continuar orando. Perseverar em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual estou também preso. Veja que Paulo pede oração por ele, para que Deus nos abra a porta da palavra. E é um detalhe aqui nesse texto, é que Paulo está preso, e Paulo pede para que os crentes de Colossos orem, para que Paulo tenha a capacidade, Deus abra o entendimento dele, dê uma forma a ele, para que ele pregue a palavra. E diz, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, ou nos dê uma condição para pregar a palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual eu estou também preso. Paulo queria ter uma condição para orar. Nós estamos, irmãos, nesse período gravando lives. É necessário orarmos para que esse vídeo, para que essas mensagens, para que esses louvores chegue nos lares, chegue na mente das pessoas, para que elas possam ouvir a palavra de Deus. É o que Paulo está dizendo aqui. Agora eu quero que você folheie a sua Bíblia em Atos capítulo 4. Atos capítulo 4. Atos 4, verso...
Eu vou anunciar o verso, Atos 4, tem aí a oração dos apóstolos, Atos 4, verso... Eu vou anunciar, verso 29 a 31 diz assim: agora, pois, aqui é a oração dos apóstolos, orando pela missão, pela obra de Deus, diz: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho, Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Veja que os apóstolos aqui estão orando, não só por eles, mas pela missão. Ele diz: agora, pois, Senhor, olha para as suas ameaças, olha para aqueles que estão nos ameaçando, e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Que venhamos orar, precisamos orar para que nesse momento tão turbulento nós venhamos ter ousadia para pregar a palavra de Deus, enquanto Deus, verso 30, estende a mão para curar, para se fazer sinais e prodígios pelo nome do santo Filho de Deus, Jesus Cristo. E o texto diz: e tendo eles acabado de orar, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus, orando pela missão. No capítulo 16 de Atos, aí do lado, aí perto, no capítulo 16, Paulo chega na cidade de Filipos, e é interessante que no verso 13, Paulo vai, é próximo ao rio, aí no verso 13, diz que Paulo chega à beira de um rio onde se costumava fazer oração. Tudo indica que Paulo vai orar. E quando Paulo ora no verso 13, a Bíblia diz que Deus abre o coração de Lídia para que ela entenda a pregação, a palavra de Deus. Paulo ora no verso 13 e Deus abre o coração de Lídia no verso 14. É interessante aí que no verso 16, Paulo fala que Paulo sai para orar. No verso 16, e quando ele sai para orar, no propósito de orar, no verso 18, Deus usa Paulo para expulsar um espírito maligno de uma jovem que estava oprimida. Está aí no texto. E é interessante que no verso 25 do mesmo capítulo, diz o texto que Paulo à meia-noite ora. Paulo e Silas oram à meia-noite, e no verso 26, Deus abre as portas do cárcere, e os servos deles são libertos, os servos de Deus são libertos. É necessário orar. O pastor Russell Shedd, saudosa memória, já dizia que a oração é a preparação inicial para qualquer obra espiritual. Devemos orar, devemos buscar a Deus, que nós venhamos estar orando para que a palavra de Deus não pare, mas a pregação da palavra de Deus continue. Mas ainda existe um terceiro motivo para orar. Devemos orar pelo nosso irmão. Folhei a sua Bíblia em Filipenses capítulo de número 1, Filipenses 1, versos de número 3 a 5, Filipenses 1, versos de número 3 a 5, nos diz assim: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria a oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Veja o que Paulo diz. Paulo agora está orando pelos irmãos. A gente aprende a orar, devemos orar pela nossa nação, devemos orar pela missão,
propagação da palavra de Deus, pela pregação do Evangelho, mas também devemos orar pelos nossos irmãos. Devemos orar, estar sempre lembrando dos irmãos em oração. E Paulo diz: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. É interessante que Paulo diz: todas as vezes que eu lembro de vocês, ó Filipenses, eu oro. E em oração eu dou graças a Deus. E no verso 4 ele diz: fazendo sempre com alegria. Paulo ora com alegria. Não era um peso para Paulo orar pelo irmão dele, não, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Ele fazia questão de lembrar dos filipenses em todo momento de oração. E verso 5, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, que nós devemos orar, venhamos orar pelos nossos irmãos. É um motivo para orar, é um motivo para buscar a Deus. Nesse período que nós estamos vivendo, eu escuto comentário de muito crente fraquejando na fé, muito crente desanimado, pessoas desanimadas, entristecidas, e é um motivo de estar orando, apresentando essas pessoas diante de Deus, que nós devemos orar, venhamos orar. Agora, Colossenses, aí do lado, depois de Filipenses é Colossenses aí, capítulo 4, verso 12, Colossenses 4, 12, nos diz assim, Paulo fala de Epáfras, ele diz: saudo-vos, Epáfras, que é dos vossos servos de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Veja, Paulo diz: eu saldo-vos Epáfras, que é dos vossos. Paulo está dizendo: Epáfras é membro. A carteirinha de membro de Epáfras é da igreja aí de Colossos. Ele é do meio de vocês, que é dos vossos servos de Cristo, combatendo sempre por vós em oração. Paulo está dizendo, ele combate. No original grego, aqui no grego, a palavra combater significa agonizar. Paulo está dizendo, ele agoniza por vós em oração, ele batalha por vós em oração. Para quê? Para que vocês se conservem firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Que nós devemos orar, pedindo: Deus, confirma a fé do meu irmão, que eles permaneçam firmes, perfeitos na tua vontade. Nós somos ótimos para brigar com o nosso irmão com palavras, mas somos péssimos para combater por ele em oração. A igreja do presente século é ótima para algumas desavenças, algumas contendinhas que não trazem paz para o reino. Mas Paulo não, Epáfras orava, Epáfras combatia pelos irmãos, pelos servos de Deus em oração. E em Atos capítulo 12, vai falar que Pedro está preso. Atos fala que Pedro está preso, né? Herodes já havia matado Tiago e tinha deixado Pedro para uma outra oportunidade, né? Para uma outra oportunidade, e ele estava preso. E na noite seguinte, Pedro iria morrer, é o que o texto dá a entender. Aqui, no verso 5... No verso 5 de Atos 12, diz assim: Pedro, porém, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Enquanto Pedro estava preso, próximo da morte, a igreja orava. E quando a igreja ora, algumas coisas Deus faz pelo irmão. Quando a gente ora pelo nosso irmão, veja que a igreja ora no verso 5. Mas olha o que Deus faz por Pedro no verso 7. Diz: e eis que sobreveio um anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. Quando a gente ora pelo nosso irmão, Deus visita o nosso irmão.
Mas veja o texto: e tocando a Pedro na ilharga, na costela de Pedro, o despertou. Quando a gente ora pelo nosso irmão, Deus o desperta. Quem sabe a gente está vendo algum irmão que está na sonolência espiritual, dormindo espiritualmente, mas Deus pode despertar se nós orarmos, e dizendo: levanta-te depressa, e caíram das mãos as cadeias. Quando a gente ora pelo nosso irmão, Deus quebra as cadeias que o prendem. Verso 8: e disse-lhe o anjo: cinge e ata as tuas alparcas. E assim o fez. E disse-lhe mais: lança as costas a tua capa. Quando a gente ora, Deus traz de volta aquilo que o nosso irmão perdeu. Sabe por quê? Porque a gente ora. Então a Bíblia nos ensina, Paulo nos ensina, o texto sagrado nos ensina a orarmos uns pelos outros. Devemos sempre estar orando. Então hoje, ore, não durma sem orar. Dobre os joelhos e ore. Ore por aquele que você sabe que precisa da ajuda de Deus. Ore pela igreja do Senhor Jesus, ore pela obra missionária, ore pela nação, ore pelo irmão que está do seu lado, ore por todos aqueles que vêm à sua mente, ore por pastores, ore por missionários, ore pelos levitas, ore pela igreja, ore, não durma sem orar, ore, fale com Deus, apresente o povo de Deus diante dele. É o que a Bíblia nos ensina. Mas para finalizar, nós devemos orar. A Bíblia nos ensina a orar também pelo nosso coração. Devemos orar pela nação, devemos orar pela obra de Deus, pela missão, pela pregação da palavra, pastor, sim, devemos orar pelos nossos irmãos, apresentar a causa deles em oração, apresentar todos diante de Deus com ação de graças, sim, a Bíblia nos ensina isso. Mas devemos orar também pelo nosso coração. E eu quero que você folheie a sua Bíblia aí, no Salmo de número 55, Salmos de número 55, verso de número 22, Salmos 55, verso de número 22 diz: lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. A palavra cuidado aqui é as questões da vida, questões emocionais, questões físicas, materiais. Ele diz, as preocupações, lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Em Filipenses capítulo 4, Paulo diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os nossos corações e os nossos pensamentos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O que é que Paulo está dizendo? Leve a sua causa a Deus, apresente as suas questões a Ele, ore a Ele pela sua causa. Em 1 Pedro capítulo 5, verso 7, o apóstolo Pedro diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Nós vivemos momentos difíceis, momentos de inquietações, alguns momentos até de desespero, mas é orando que Deus dá graça, que nós venhamos nos debruçar em oração, falar com Deus. Na oração de Jesus no Getsêmani, a Bíblia diz que Jesus está orando no Getsêmani, e só Lucas narra um fato, que quando Jesus está orando, diz o texto, que o anjo de Deus vem e o conforta. Quando a gente ora, Deus nos conforta.
Quando a gente ora, Deus nos dá graça. Quem sabe você está em casa preocupado, entristecido, vai enfrentar uma semana difícil, dias difíceis, os dias estão bem difíceis, e você está preocupado, pastor, o que eu faço? Eu não sei o que fazer. Eu te aconselho nesta noite, ore, fale com Deus, apresente a sua causa a Deus. Quem sabe a única coisa que vai resolver agora é você orar. Ana ia ao templo e se derramava diante de Deus, e quando ela subia ao templo, ela ia angustiada, mas o texto diz que quando ela saiu do templo após orar, quando ela saiu da oração, a face de Ana já não era a mesma, o coração de Ana já não era o mesmo, a emoção de Ana já não era a mesma emoção, porque Deus confortou Ana enquanto ela orava. Então hoje, a mensagem de Deus para a sua vida, para as nossas vidas é: vamos orar. É hora de dobrar os joelhos e buscar a Deus. É hora de dobrar os joelhos e falar com Deus. É hora de interceder diante de Deus. É hora de a igreja fazer o papel dela de sacerdote espiritual, povo santo chamado para estender as mãos diante de Deus. Que nós devemos orar. Vamos ouvir os meninos. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Fervente oração, veio teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares voltar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele conhecer.
está no nosso Deus que ouve e nos responde. Então deixe tudo no altar do Senhor. Como já foi dito, ore, clame ao Deus dos céus, ao Deus que ouve, ao Deus que nos atende. Declare mais uma vez o refrão desta canção. Aleluia. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar, quando tudo deixares no altar, quando tudo deixares no Amém. Glória a Deus. Então, vamos estar orando, buscando a Deus, sempre dobrando os joelhos, falando com Deus, crendo que Deus ouvirá o nosso clamor. Então, na terça-feira, nós teremos aqui a nossa live da nossa escola bíblica, na terça-feira e também na quinta, mas o culto, né? Nossa live de culto na quinta-feira, tá? Então, por favor, participe, assista, tá? Assista, nós estaremos aqui falando da palavra de Deus. Em casa, eu quero que você ponha a mão no seu coração, se puder, curve a sua cabeça. Nós vamos estar orando, encerrando esse trabalho. Senhor Deus, te louvamos, meu Deus, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Te agradecemos pelos louvores entoados, te agradecemos pela tua palavra aqui pregada. Te agradeço, Senhor, por cada vida que aqui está nos auxiliando para a transmissão dessa live. Eu te agradeço pelos teus filhos que estão em casa, Senhor, assistindo, participando, cultuando. Te louvamos por tudo, Senhor. Eu te peço, abençoe a nossa nação, abençoe o nosso país, abençoe o mundo, Senhor. Abençoe a cada vida, Pai. Tu és poderoso. Amado Deus, que o Senhor abençoe, Deus, a pregação da tua palavra de modo poderoso. Abençoe a vida do meu irmão. Abençoe as nossas vidas, Senhor. Deus, dá-nos uma ótima noite, dá-nos uma semana de vitória, guardados debaixo da tua proteção e do teu amor, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as divinas consolações do Espírito Santo sejam com todos vós, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe.